Haruki Murakami, Celeiros em Chamas. Eu a conheci no casamento de uma amiga e nos tornamos próximos. Foi há 3 anos. Havia quase uma diferença de gerações entre nós. Ela tinha 20 anos e eu tinha 31, embora na verdade isso não representasse nenhum problema. Eu tinha muitas outras preocupações na época e, para ser sincero, não dediquei um único minuto do meu tempo à questão da idade. Também não significou nada para ela desde o início. Eu era casado e isso também não importava para ela. Questões como idade, família, o dinheiro que ganhava, não pareciam ter a menor importância para ela. Era algo inato nela, como o tamanho dos sapatos, o tom da voz, o formato das unhas. Esses tipos de coisas que não poderiam ser mudadas, não importa o quanto se pensasse sobre elas. Visto desta forma, ela estava certa. Ela ganhava vida como modelo publicitário, e era assim que pagava as aulas de pantomima ministradas por algum professor. Ela não gostava do seu trabalho e, muitas vezes, rejeitava o que a agência lhe oferecia, por isso o seu rendimento era escasso. Suas deficiências financeiras foram supridas, aparentemente, graças à boa vontade de alguns namorados. Naquele momento eu não tinha certeza, mas eram apenas peças soltas de um quebra-cabeça que eu fui montando ao longo de muitas conversas. Não estou de forma alguma sugerindo que ela dormiu com homens por dinheiro. A realidade pode não ter sido muito diferente, mas isso também não foi problema para mim. Seu charme residia em algo muito mais simples. Ela tinha um caráter aberto e simples que atraía as pessoas. Ao se depararem com essa simplicidade, os homens se deixaram levar por ela e tentaram aplicá-la aos seus sentimentos complexos. Não sei como explicar melhor, mas aconteceu algo assim. Digamos que ela vivia sustentada pela sua simplicidade. Obviamente, algo assim não poderia durar para sempre. Se o fizessem, até o próprio universo teria virado de cabeça para baixo. Essa virtude só poderia existir em um momento e lugar específico. Foi como descascar tangerinas. Eu vou falar sobre descascar tangerinas. Primeira vez que a vi, ela me disse que estudava pantomima. Uau! Eu disse, embora não estivesse realmente surpreso. As meninas jovens e modernas estão sempre imersas em alguma coisa e ela não parecia ser do tipo que se concentrava em uma atividade séria com o objetivo de desenvolver seu talento. Ela descascou tangerinas, literalmente. Tangerinas descascadas. À sua esquerda havia uma tigela de vidro cheia de tangerinas. À sua direita, outra para colocar as cascas. Na realidade, ela não fez mais nada em sua vida. Ela pegava uma tangerina imaginária com a mão esquerda. Descascava lentamente. Colocava os gomos lentamente na boca e arrancava a casca com a direita. Ela repetiu o mesmo movimento incessantemente. Explicar assim não parece grande coisa, né? Mas vê-la fazendo isso por 20 ou 30 minutos, com meus próprios olhos. Estávamos conversando enquanto tomávamos um drink no balcão de um bar e ela descascou tangerinas quase inconscientemente. Senti como se tivesse perdido a noção da realidade. Na época do julgamento de Eichmann, em Israel, falava-se que uma punição proporcional aos seus crimes seria trancá-lo num quarto e extrair gradativamente o ar de seu interior. Não sei o que aconteceu com ele no final, mas algo assim era o que sempre me vinha à mente quando eu estava com ela. Você tem muito talento, eu disse a ela. Não se trata de talento ou algo assim, respondeu ela. Não se trata de pensar que existe uma tangerina ali, mas de esquecer que não existe. Isso é tudo. Parece um daqueles sofisticados enigmas, hein? Foi quando percebi que gostava dela. Não nos vimos com muita frequência. 1 ou 2 vezes por mês, no máximo. Eu liguei para ela para convidá-la para sair. Comíamos alguma coisa e depois bebíamos num bar.
Conversávamos o tempo todo. Eu a ouvi e ela me ouviu. Não havia muito em comum entre nós, mas não nos importávamos. Nós nos tornamos amigos. Claro, eu sempre paguei. Às vezes ela me ligava. Quando fazia isso, geralmente era porque estava com fome e não tinha um único centavo. Nessas ocasiões, ela devorava quantidades incríveis de comida. Quando estávamos juntos, eu realmente relaxei. Esqueci-me do trabalho, das coisas que não queria fazer, dos problemas insignificantes que não conseguia resolver ou dos pensamentos humanos incompreensíveis. Era uma habilidade dela. Ela não dizia nada que fizesse algum sentido especial e, às vezes, embora balançasse a cabeça, mal a ouvia. Em todo caso, fazê-lo deu-me uma sensação agradável. Distraiu-me, como se estivesse a observar as nuvens no horizonte. Eu disse a ela muitas coisas, desde assuntos pessoais até temas gerais. Falei com ela sobre meus sentimentos e o fiz com total honestidade. Talvez ela também não estivesse prestando muita atenção em mim e apenas assentisse. Mesmo assim, eu não me importei. Eu procurava um certo clima com ela. Não esperava compaixão ou compreensão. Na primavera de 2 anos atrás, seu pai morreu de uma doença coronária e ela herdou uma quantia considerável de dinheiro. Pelo menos foi o que ela me disse então. Com o dinheiro ela queria viajar pelo norte da África. Por que o norte da África? Não sei, mas por acaso tive uma conhecida que trabalhava na embaixada da Argélia e apresentei-a. Ela decidiu pela Argélia e graças a diversas circunstâncias. Fui despedir-me dela no aeroporto. Ela não tinha nada além de uma miserável mala de viagem com algumas roupas extras. Qualquer um teria dito que ela estava voltando do norte da África em vez de ir para lá. Você retornará ao Japão esse ano? Certo? Perguntei meio brincando. Claro. Ela voltou 3 meses depois. Ela havia perdido 3 quilos, estava muito bronzeada e estava acompanhada de um novo namorado, que conheceu no restaurante em Argel. Não havia muitos japoneses naquele país, então não demorou muito para que eles se tornassem íntimos e amantes. De todos que a conheceram, ele foi o primeiro namorado oficial. Ele tinha cerca de 25 anos. Era alto, tinha uma aparência impecável, falava muito bem, talvez um pouco inexpressivo, mas poderia ser considerado bonito e agradável. Suas mãos grandes, seus dedos longos, chamaram minha atenção. Lembro-me bem dele porque fui procurá-los no aeroporto. Recebi um telegrama surpresa de Beirute com data e número do voo. Eu entendi a mensagem. Quando o avião pousou, atrasou 4 horas por causa do mau tempo, passei o tempo todo em uma lanchonete lendo revistas. Eles saíram pela porta de braços dados. Eles pareciam um belo casal de recém-casados. Ela me apresentou a ele. Apertamos as mãos como se movidos por um ato reflexo. Um aperto de mão forte, comum a pessoas que moram no exterior há muito tempo. Fomos comer alguma coisa. Ela estava morrendo de fome de comer arroz tempurá e nós dois pedimos cerveja. Ele me explicou que estava no mercado, mas não especificou nada. Não entendi se ele não queria falar sobre isso ou se não queria ficar entediado. A verdade é que ele não tinha vontade de falar de trocas comerciais. Por isso também não o incomodei com perguntas. Como não tínhamos nada para conversar, falamos sobre segurança em Beirute, água potável na Tunísia. Ele parecia estar bem informado sobre a situação no norte da África e até no Oriente Médio. Quando ela terminou de comer, ela bocejou e disse que estava com sono. Parecia que ela ia dormir ali mesmo. Esqueci de mencionar, mas ela tinha o hábito de adormecer em qualquer lugar. Ele se ofereceu para levar todos nós de táxi, mas eu preferi ir de trem, porque era mais rápido. Não entendi por que ele tinha ido ao
Aeroporto. Estou feliz por ter conhecido você, ele disse, se desculpando. Estou me perguntando o mesmo. Nos encontramos novamente em mais algumas ocasiões. Se eu a encontrasse em algum lugar por acaso, ele nunca estava longe. Se nos encontrássemos, eu a levaria de carro até o local do encontro. Ele tinha um carro esporte alemão imaculado, cinza prateado. Mal entendo de carros, mas me lembrou um daqueles que aparecem nos filmes em preto e branco de Fellini. Certamente não era o carro comum de um funcionário de escritório. Ele deve ter muito dinheiro, comentei com ela em uma ocasião. Sim, ela simplesmente respondeu com total desinteresse. Eu acho. Sim. Você ganha tanto com as trocas comerciais? Trocas comerciais? Ele me disse que se dedicou a isso. Talvez. Eu não faço ideia. Ele também não trabalha muito. Ele atende muita gente. Fala ao telefone o tempo todo. Sim. Imaginei-o como uma espécie de grande Gatsby. Ninguém sabe o que ele faz, mas ele tem muito dinheiro. Um jovem enigmático. Numa tarde de domingo, em outubro, ele me ligou. Minha esposa tinha ido visitar um parente e eu estava sozinho desde manhã. Foi um dia agradável e ensolarado. Estava comendo uma maçã enquanto olhava para a árvore de cânfora no jardim. Era o 7º dia. Às vezes isso aconteceu comigo. Foi dominado por um desejo terrível, por maçãs. Talvez tenha sido uma premonição de alguma coisa. Estou perto da tua casa. Podemos ir? Ele me perguntou. Pode? Ela e eu, disse ele. Claro, sem problemas. Ok, chegaremos em meia hora. A ligação foi interrompida sem mais delongas. Ele estava sentado no sofá, levantei para tomar banho e fazer a barba. Limpei bem meus ouvidos. Não sabia se deveria pegar a sala ou não, mas no final desisti. Melhor não esconder se não tive tempo de limpar a casa inteira. Havia uma bagunça considerável de livros, revistas, cartas, discos, lápis e até um suéter caído no meio. Apesar de tudo, não dava a impressão de estar sujo. Eu tinha acabado de terminar um trabalho e não tinha vontade de fazer nada. Eu estava sentado no sofá, enquanto contemplava distraidamente a árvore de cânfora no jardim, comia a 7ª maçã por dia. Eles chegaram depois das 2. Ouvi o som de um carro esporte se aproximando da casa. Saí até a entrada e aquele veículo prateado, que eu já sabia, estava ali na frente. Ela colocou a cabeça para fora da janela e acenou com a mão. Acompanhei isso com os olhos até estacionarem nos fundos do jardim. Chegamos, disse ele sorrindo. Ela usava uma camisa tão fina que seus mamilos eram quase transparentes e uma saia curta, verde oliva. Ele estava vestido com uma jaqueta esporte azul marinho. Ele deu uma impressão muito diferente da última vez que o vi, devido a uma barba desgrenhada de pelo menos 2 dias. Contudo, sua aparência geral estava correta. Havia apenas uma sombra um pouco mais densa que o normal. Assim que saiu do carro, tirou os óculos escuros, colocou-os no bolso. Lamento aparecer inesperadamente no seu dia de folga. Ele se desculpou. Sem problemas. Para mim, quase todo dia é dia de descanso. Além disso, fiquei entediado de ficar sozinho. Trouxemos algo para comer. Ele puxou um grande saco de papel branco do banco de trás. Refeição? Coisinha, esclareceu ele. Mas é domingo e pareceu apropriado. Eu agradeço. Não comi nada além de maçãs o dia todo. Entramos em casa e deixamos a comida na mesa. A variedade era considerável. Sanduíche de rosbife, salada, salmão defumado e sorvete de mirtilo. Não foi ruim, realmente. Ela serviu tudo em pratos e eu peguei uma garrafa de vinho branco na geladeira. Parecia uma festa. Vamos comer. Estou morrendo de fome. Ela estava morrendo de fome, como sempre. Comemos os sanduíches, a salada e comemos salmão defumado. Quando o vinho acabou, peguei algumas cervejas. Sempre havia cerveja na geladeira.
Um amigo tem uma pequena empresa e me oferece vales de desconto. Não importa o quanto ela bebesse, a expressão no rosto dela não mudou. Eu também seguro bem a cerveja. Ela bebeu às vezes, em menos de 1 hora. Havia uma quantidade considerável de latas vazias sobre a mesa. Foi uma visão surpreendente. Levantou-se da mesa, escolheu alguns discos da estante, colocou um no player. Iring, de Miles Davis. Foi sua primeira escolha. Um Garrard automático, disse ele. Que coisa incomum hoje em dia. Expliquei que era fanático por jogadores automáticos e que encontrar um Garrard em boas condições tinha sido um triunfo. Ele ouviu minhas explicações sem parar de balançar a cabeça. Quando o assunto sobre seu amor por tocadores de música terminou, ele ficou em silêncio por alguns momentos. Eu tenho grana, disse ele. Você quer fumar? Eu hesitei. A única razão era que eu havia parado de fumar há apenas um mês e ainda estava em um momento delicado. Eu não sabia que efeito a maconha poderia ter sobre mim. No final eu decidi. De um saco de papel tirou uma erva preta embrulhada em papel alumínio, colocou-o sobre o papel de cigarro, enrolou-o e chupou uma das pontas para selá-lo. Ele acendeu com um isqueiro, inalou várias vezes, confirmou que estava puxando e me entregou. Foi uma Mary de primeira linha. Por um tempo não dissemos nada. Acabamos de passar pelo baseado depois de algumas batidas. Miles Davis deu lugar a uma compilação de valsas de Johann Strauss. Uma combinação estranha, mas não é ruim. O baseado a deixou com sono. Ela dormiu pouco, bebeu 3 cervejas e ainda por cima fumou maconha. Levei a escada acima e ajudei a ir para a cama. Ela me pediu uma camiseta. Ela se despiu e ficou de calcinha. Ela vestiu a camisa e deitou-se. Quando tentei perguntar se ela estava com frio, sua respiração já estava lenta, pesada. Balancei a cabeça e desci. O namorado dela estava na sala enrolando o segundo baseado. Ele estava ficando forte, pensei. Eu teria preferido dormir com ela e adormecer ao lado dela, mas não consegui. Nós fumamos. As valsas não terminaram. Não sei porquê, mas lembrei-me de uma apresentação teatral da qual participei na escola. Meu papel era o do dono de uma loja de luvas, que atendia uma raposinha que queria comprar, mas não tinha dinheiro suficiente. Isso não é suficiente para você, eu disse a ela no meu papel de vilão. Mas minha mãe está com muito frio, protestou ela. Suas mãos estão quebradas. Não pode ser, insisti. Salve e volte quando tiver. Às vezes eu queimo celeiros, repetiu ele. Eu olhei para ele. Ele acariciou o desenho do isqueiro com a ponta do dedo, deu uma tragada profunda que deve ter inundado o fundo dos pulmões, prendeu a respiração por 10 segundos e expeliu a fumaça aos poucos, como se fosse ectoplasma. A fumaça não parou de sair de sua boca até preencher a atmosfera da sala. Boa qualidade, certo? Eu balancei a cabeça. Eu trouxe da Índia. Escolhi este especificamente por causa de sua qualidade. Quando fumo por algum momento, lembro de muitas coisas. Luzes, cheiros, coisas assim. É como se a qualidade da memória... Ele parou de repente como se lutasse para encontrar a palavra certa, enquanto estalava os dedos. Mudasse completamente. Você não acha? Acho que sim, eu disse. Foi isso. Lembrei-me do boato que ouvi no palco do teatro da escola, do cheiro das aquarelas nos cenários. O que é isso de celeiros? Ele me olhou nos olhos, como sempre. Seu gesto foi inexpressivo. Posso te contar? Claro. É simples. Eu os molho com gasolina, coloco fogo neles com um fósforo. Houve-se uma explosão e é assim que tudo termina. Não leva nem 15 minutos para desmaiar completamente. É? Fiquei sem palavras porque também não consegui encontrar as palavras certas
Por que celeiros? Parece tão estranho para você? Não sei. Você queima celeiros. E eu não. Há uma diferença óbvia entre nós. Em vez de descobrir se é raro ou não, estou mais interessado nessa distinção. Além disso, você tocou no assunto. Você está certo. Ele admitiu. É verdade. A propósito, você não tem nenhum álbum do Ravi Shankar? Não. Ele ficou distraído por um tempo. Sua consciência parecia se contorcer como borracha, embora talvez fosse a minha que estivesse se contorcendo. Eu queimo um celeiro a cada 2 meses ou mais, disse ele antes de estalar os dedos novamente. Parece meu ritmo mais adequado. Para mim, é claro. Balancei a cabeça vagamente. Ritmo? Só para você saber, os celeiros que você queima são seus? Perguntei a ele. O cara me olhou com um gesto de não entender. Por que eu colocaria fogo no meu próprio celeiro? O que faz você pensar que eu tenho tantos celeiros? Isso significa que você queima os de outras pessoas. Aquilo é. Eles são celeiros de outras pessoas. É um crime. Um crime como o que você e eu estamos cometendo agora, ao fumar maconha. Apoiei-me no braço da cadeira e permaneci em silêncio. Ou seja, coloquei fogo em um celeiro de outra pessoa. Naturalmente, escolho apenas aqueles que estão em locais isolados, onde não podem causar grandes incêndios. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero queimar celeiros. Nada mais. Balancei a cabeça e apaguei a ponta do cigarro. Se eles te impedirem, você estará em sérios apuros. São incêndios intencionais. Um erro e você irá para a cadeia. Eles não vão colocar ninguém na prisão, disse ele como se nada tivesse acontecido. Eu borrifo gasolina, jogo um fósforo e saio correndo. Depois observo a distância com binóculos. Eles não vão me prender porque este é um incêndio no celeiro. A polícia nem se importa. Talvez ele estivesse certo. Além disso, um jovem bem vestido, com um carro importado, não poderia levantar muitas suspeitas. Nunca ocorreu a ninguém que ele iria queimar celeiros. Ela sabe? Eu disse apontando para as escadas. Ela não sabe de nada. Nunca contei a ninguém, exceto a você. Essa é a verdade. Não é algo que eu possa conversar com ninguém. E por que eu? Ele esticou os dedos da mão esquerda e coçou a bochecha. A barba fez um barulho de clique, como um inseto se movendo em um papel fino. Você se dedica a escrever romances. Achei que você poderia estar interessado em um comportamento como o meu. Um escritor gosta de uma história antes de julgá-lo. Se aproveitar não parece a palavra certa, direi que é melhor do que recebê-la como está. É por isso que eu te contei. Eu queria fazer isso. Assenti, embora não soubesse realmente o que significava receber uma história como ela é. Pode não ser a melhor maneira de dizer, disse ele, abrindo a mão e fechando-a novamente, ainda olhando para ela. Mas o mundo está cheio de celeiros, e sinto que eles estão esperando que eu os queime. Abaixo. Celeiros solitários perto da costa, no campo. Existem todos os tipos. Eles queimam em um quarto de hora, desaparecem como se nunca tivesse existido. Ninguém se arrepende. Eles simplesmente desaparecem em um piscar de olhos. Então você decide se são necessários ou não, certo? Eu não decido nada. Eles estão esperando que eu os queime. Eu apenas cumpro minha obrigação. Eu aceito. Você entende isso? Aceito o que é, como a chuva. Chove, os rios transbordam, a água leva as coisas. Você acha que a chuva decide alguma coisa? Deixa-me explicar. Isso me torna imoral. Eu acredito em minha própria moral. É uma força essencial para a existência humana. Não existiríamos sem moralidade, que eu não duvidaria se não fosse equilibrada pela simultaneidade. Simultaneidade? Aquilo é, estou aqui, estou lá, estou em Tóquio ao mesmo tempo, estou na Tunísia.
Sou eu quem acusa e também quem perdoa. Algo assim. Quero dizer, esse tipo de equilíbrio, sem ele não poderíamos viver. É o eixo de todas as coisas. Se o perdermos literalmente, desmoronamos. Mas graças a ele posso existir simultaneamente. O que você quer dizer? Se bem entendi, é que você queima celeiros para afirmar sua moral, certo? Não exatamente. É um ato mantê-lo, mas é melhor que o esqueçamos. Não é algo essencial. O que eu quero dizer é que o mundo está cheio desse tipo de construção. Eu tenho o meu e você tem o seu. É verdade. Já viajei quase todo mundo. Vivi quase tudo. Estive muitas vezes à beira da morte. Não estou te contando isso porque tenho orgulho disso, mas, de qualquer forma, vamos deixar assim. Geralmente sou um cara quieto, mas a maconha solta minha língua. Ficamos em silêncio por um longo tempo, sem nos movermos, como se quiséssemos nos refrescar de algum tipo de calor. Eu não sabia o que dizer. Eu me senti como um viajante de trem vendo uma paisagem estranha aparecer e desaparecer do outro lado da janela. Eu estava tão relaxado que não entendia como as diferentes partes que compunham meu corpo se conectavam, embora minha consciência permanecesse bem desperta. O tempo marcou minutos polirrítmicos, impossíveis. Quer tomar uma cerveja? Perguntei a ele depois de um tempo. Sim, muito obrigado. Fui até a cozinha e voltei com 4 latas de cerveja e um pouco de camembert. Quando foi a última vez que você queimou um celeiro? Bem, ele permaneceu pensativo com a lata de cerveja vazia na mão. No verão, no final de agosto. E quando você vai queimar o próximo? Não sei, não planejo, nem marco no calendário. Eu faço isso quando parece ser certo para mim. Mas quando você tem vontade, geralmente não há um celeiro conveniente por perto, não é? Claro que não. É por isso que escolho com antecedência. Em outras palavras, é como se você os tivesse depositado. Aquilo é. Posso fazer outra pergunta? Claro. Você já decidiu qual será o próximo? Ele franziu a testa e inalou o ar com um barulho. Sim, já está decidido. Tomei um gole de cerveja. É um celeiro maravilhoso, como se não encontrasse outro há muito tempo. Para falar a verdade, vim aqui hoje para investigar. Você quer dizer que é perto daqui? Muito perto. Neste ponto, deixamos o assunto dos celeiros. Ela acordou. Foram 5. Ele se desculpou novamente pelo inesperado da visita. Apesar da quantidade de cerveja que consumiu, ele estava sóbrio. Ele puxou o carro para fora do quintal. Vou ficar de olho nos celeiros, disse a ele antes de me despedir. Ok, lembre-se que você está muito perto. O que é isso de celeiros? Ela perguntou. Coisas de homem, disse ele. Ufa, ambos desapareceram. Voltei para a sala e deitei no sofá. A mesa estava completamente desarrumada. Peguei o casaco de pendurado no cabide, puxei-o pela cabeça e adormeci profundamente. Quando acordei, o quarto estava escuro. Tinha soado 7 horas. Era uma escuridão azulada, impregnada de cheiro de tabaco e maconha, uma escuridão irregular e estranha. Sem me levantar do sofá, tentei me lembrar de como continuava o trabalho escolar que me vinha à mente, mas havia perdido a noção. O gambá finalmente conseguiu as luvas. Levantei-me, abri a janela para ventilar o quarto e preparei um café. No dia seguinte fui a uma livraria e comprei um mapa da região. Era um mapa em escala 1 por 20 mil, no qual apareciam até as ruas mais pequenas. Caminhei com o mapa na mão e marquei com um X todos os locais onde haviam celeiros. Nos 3 dias seguintes caminhei em todas as direções, num raio de 4 quilômetros.
Minha casa ficava na periferia, ainda havia muitas casas de campo antigas na região. Havia um número considerável de celeiros, 16 no total. Seu próximo alvo deve ter sido um deles e, pelo que ele me contou, presumi que não seria longe da minha casa. Examinei cuidadosamente a condição de todos eles, um por um. Excluí aqueles que estavam muito perto de casas, estufas, aqueles que armazenavam máquinas agrícolas ou aqueles que tinham placas alertando sobre produtos químicos como pesticidas. Não imaginei que ele quisesse destruir máquinas agrícolas ou causar uma catástrofe química. No final sobraram cinco celeiros que eram candidatos a desaparecer. Devorados pelas chamas ou, visto de outra forma, 5 celeiros que poderiam arder sem maiores consequências. Construções que arderiam em apenas 15 minutos, cujo desaparecimento ninguém lamentaria. Ele não conseguia decidir, entretanto, qual deles escolheria. Um elemento de subjetividade atuava ali. Eu estava morrendo de vontade de descobrir qual seria. Estendi o mapa, apaguei os X descartados e deixei apenas os 5 candidatos mais fortes. Peguei um chanfro, um transferidor e uma bússola. Saí de casa para traçar, a partir daí, o caminho mais rápido que passasse por todos eles. A operação foi difícil. Todas as alternativas eram sinuosas. Havia morros, riachos. A distância mais curta foi de 7 quilômetros e 200 metros. Calculei várias vezes para reduzir ao máximo a margem de erro. Às 6 da manhã do dia seguinte, coloquei minha roupa de esporte e tênis para fazer o percurso. Eu tinha o hábito de correr 6 quilômetros todos os dias, então adicionar um não exigia muito esforço. A paisagem era interessante, embora existissem 2 passagens de nível, a frequência dos comboios era pouco frequente. Saí de casa e dei várias voltas no campo esportivo de uma universidade próxima. Depois atravessei uma estrada não pavimentada com cerca de 3 quilômetros de extensão. A meio caminho da estrada ficava o primeiro dos celeiros, seguido por um bosque numa ligeira encosta. Mais além, outro celeiro e um estábulo. Se os cavalos vissem o fogo, ficariam muito agitados, mas pouco mais. Não havia perigo real. O terceiro e o quarto celeiros pareciam irmãos gêmeos, velhos, feios e sujos. Havia apenas 200 metros de distância entre eles. Se ele tivesse decidido por um desses, quase lhe pareceria melhor queimar os 2 juntos. A última ficava junto a uma passagem de nível, no quilômetro 6 do meu percurso. Foi completamente abandonada. Na fachada voltada para a estrada havia uma placa de Pepsi Cola. Aquela construção, nem sei se devo chamar assim, ameaçava a ruína. Era verdade que ele parecia estar esperando que alguém lhe colocasse fogo, como ele mesmo disse. Parei na frente, respirei fundo algumas vezes, atravessei a passagem de nível e voltei para casa. O percurso demorou 31 minutos e 30 segundos. Tomei banho e tomei café da manhã. Deitei no sofá e, depois de ouvir um disco, comecei a trabalhar. Durante um mês seguido, fiz o mesmo caminho todas as manhãs, mas um celeiro queimou. Cheguei até a pensar que o que ele queria mesmo era que eu o queimasse. Talvez eu tenha colocado essa ideia na cabeça para que ela inchasse aos poucos, como um pneu de bicicleta. Em vez de esperar, talvez fosse mais rápido acender um fósforo e atear fogo, eu mesmo. Eles nada mais eram do que velhos celeiros. Mas pensando bem, percebi que isso seria levar as coisas longe demais. Eu não estava queimando celeiros. Por mais que essa ideia tivesse tomado conta de mim, eu não era um incendiário. Ele era, não eu. Talvez ele tenha mudado de ideia, ou talvez estivesse ocupado e não conseguisse encontrar tempo para fazer isso. Seja como for, ele também não tinha notícias dela. Dezembro chegou, o outono chegou ao fim,
e o ar da manhã começou a penetrar na pele. Os celeiros ainda estavam de pé. A geada cobria os telhados e os pássaros de inverno voavam dentro do bosque congelado. O mundo continuou seu curso quase sem mudanças. A próxima vez que o vi foi em meados de dezembro do ano passado, pouco antes do Natal, quando, por onde quer que fosse, não se ouvia nada além das músicas típicas da época. Eu tinha ido ao centro comprar alguns presentes. Enquanto caminhava por Nojizaka, vi o carro dele. Um carro esportivo cinza prateado. Não havia dúvida. Placa de Shinagawa e um pequeno arranhão próximo ao farol esquerdo. Foi no estacionamento de uma cafeteria, mas, para falar a verdade, não estava tão claro como da última vez. Parecia fosco. Talvez tenha sido apenas impressão minha, porque tenho tendência a modificar as memórias. Como achar melhor. Entrei no refeitório sem pensar duas vezes. Estava escuro e havia um cheiro forte de café. Não havia vozes, apenas música barroca que não era muito alta. Eu o reconheci imediatamente. Ele estava sentado perto da janela, diante de uma xícara de café com leite. Estava tão quente lá que meus óculos embaçaram. No entanto, ele não havia tirado o casaco preto de cachemir, nem mesmo o lenço. Hesitei antes de falar com ele. Não mencionei que tinha visto o carro dele estacionado lá fora. Fingi que tinha entrado por acaso. Posso sentar? Perguntei a ele. Claro, eu imploro. Ele respondeu com sua cortesia habitual. Conversamos sobre generalidades sem que a conversa fluísse completamente. Na verdade, não tínhamos nada em comum e ele parecia distraído, com a cabeça em outro lugar. De qualquer forma, ele não parecia se importar com a minha presença. Ele me contou algo sobre um porto na Tunísia, sobre os camarões que ali existiam. Ele não falou por obrigação. Os camarões pareciam realmente interessá-lo. Mas a conversa ficou no meio como se um fio fino de água tivesse sido engolido pela areia do deserto. Ele ergueu a mão para chamar o garçom, pediu outro café com leite. A propósito, o que aconteceu com o celeiro? Ousei perguntar a ele. Ele sorriu, apenas um movimento no canto da boca. Nossa, ele ainda se lembra disso. Tirou um lenço do bolso, limpou a boca e guardou. Eu queimei, como te disse. Perto da minha casa? Sim, muito perto. Quando? Cerca de 10 dias depois da nossa visita. Contei a ele sobre meu mapa, sobre meu passeio diário pelos celeiros. Estou surpreso por ter perdido. Um plano completo, disse ele, com ar divertido. Completo e muito teórico. Mas ele deve ter perdido alguma coisa. São coisas que acontecem. Às vezes algo escapa quando está muito perto. Eu não entendo. Ele ajustou o nó da gravata e olhou as horas. Muito perto, ele repetiu. Sinto muito, tenho de ir. Por que não falamos sobre isso na próxima vez? Tenho compromisso, não gosto de chegar atrasado. Não havia razão para mantê-lo. Levantou-se, guardou o tabaco e o isqueiro no bolso. A propósito, você a viu novamente, então? Ele me perguntou. Não. E você? Não. Não há como contatá-la. Não consigo encontrá-la em casa. Ela não atende o telefone faz algum tempo que não vai às aulas. Ela deve ter ido a algum lugar, uma de suas ocorrências, você sabe? Ela já fez isso várias vezes. Parado com as duas mãos nos bolsos, ele olhou para a mesa. Você vai ficar 1 mês e meio sem um centavo? Ela também não é tão experiente quando se trata de ganhar a vida. Ele estalou os dedos algumas vezes dentro do bolso. Eu a conheço bem. Ela não tem dinheiro ou amigos que possam realmente ser chamados assim. A agenda dela está cheia de nomes, mas é tudo apenas aparência. Você não pode contar com ninguém. Eu simplesmente confiei em você e não estou dizendo isso por cortesia. Eu realmente acredito que ela sempre foi alguém especial para ele.
Até eu estava com ciúmes, e isso vem de alguém que nunca sentiu ciúmes antes. Ele suspirou levemente e olhou a hora novamente. Eu tenho que ir. Nos veremos outra hora. Ele disse. Adeus. Balancei a cabeça sem saber o que dizer. Sempre acontecia comigo na frente dele. As palavras se recusaram a sair. Depois do nosso encontro, liguei várias vezes para ela, mas eles cortaram o telefone dela por falta de pagamento. Fiquei preocupado. Fui ao apartamento dela. A porta estava bem trancada, a caixa de correio transbordava de publicidade. Não encontrei o porteiro, não tive como confirmar se ela ainda morava lá. Rasguei uma página da minha agenda para deixar um bilhete, pedindo que ela me ligasse. Assinei e coloquei na caixa de correio. Ela não me ligou. Na próxima vez que fui lá, o nome de outra pessoa estava escrito na porta. Liguei, mas ninguém atendeu. Como na ocasião anterior, também não encontrei o concierge. Eu me resignei. Isso foi há quase um ano. Desaparecida. Ainda corro todas as manhãs pelo caminho dos 5 celeiros e nenhum deles foi consumido pelas chamas. Também não ouvi falar de incêndios em outros lugares. Dezembro chegou novamente e os pássaros do inverno voaram sobre minha cabeça. Foi assim que virei meus anos. Na calada da noite, às vezes penso em celeiros desabando quando pegam fogo.